eu sou a Poliana Oliveira e está no ar o Ciência Política desta quinta-feira, dia 30 de maio de 2024. Dia de uma decisão histórica na justiça americana. Trump foi condenado. O ex-presidente americano é considerado culpado em um julgamento sobre a fraude e o suborno a uma atriz pornô. E o Supremo Tribunal Federal pode derrubar a decisão do Congresso que limita a saidinha de presos. Lula envia uma carta à Marcha para Jesus e elogia o papel da igreja. Chegou a hora, política clara e objetiva, nós explicamos a política para você. E para isso a gente sempre reúne um timaço aqui no nosso estúdio. Hoje a gente tem ele, Alessio Rodrigues, está sempre por aqui e vai trazer hoje a repercussão da condenação de Trump. Boa noite, Alessio. Boa noite, Apoliana. Boa noite, Marta, Kátia, ao João e também a toda a audiência aqui do Ciência Política. Pois é, Apoliana, a gente tem aí um ex-presidente que também é pré-candidato à eleição desse ano nos Estados Unidos e vale lembrar que ele é o primeiro ex-presidente no país que foi condenado criminalmente pela Justiça dos Estados Unidos. Já já a gente vai trazer toda essa situação logo depois da condenação. Isso, a repercussão, todos os detalhes do julgamento é já já. A gente tem também aqui no nosso estúdio Marta Santos, que vai mostrar que o trabalho doméstico vai virar uma opção para reduzir pena de mulheres. Como é isso, Marta? Conta pra gente. Pois é, Poliana, boa noite para você, boa noite para a Kátia, para o Alessio, para o João e para toda a nossa audiência aqui do Ciência Política. Vai tramitar no Congresso um projeto aí que visa reduzir a pena de mulheres presas em caso de cumprimento de trabalhos domésticos. Essa é uma preposição, é um projeto da deputada Erika Hilton e já já a gente vai trazer todas as informações, todos os detalhes. Com a gente também está aqui no estúdio Kátia D'Angeles, que vai trazer o ranking da gestão ambiental no Piauí. Boa noite, Apoliana, boa noite aos colegas de estúdio. A nossa Apoliana está aqui estreando no Ciência Política. Muito bem e boa sorte. Pois é, ontem a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos divulgou o resultado final da avaliação do selo ambiental. E essa avaliação, ela dá um panorama para a gente de como está aí a preocupação dos gestores municipais em relação ao meio ambiente, o que se torna cada vez mais importante diante de tudo que a gente tem visto aí na chamada crise climática. E com a gente também ele, João Carvalho. Meu querido, boa noite, João. Boa noite todo o pessoal do Brasil, do meio norte do Brasil. Boa noite, Apoliana, Kátia, Alessio e nossa amiga amarantina Marta Santos. Eu quero falar um pouquinho dessa questão do Trump aí, né? Das consequências, né? Vamos conversar já já. Até porque isso aí tem um significado global, né? Principalmente nesse momento que a gente passa no Oriente Médio. Exatamente. Olha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Ciência Política e nós somos a TV Meio. Você fica com a gente até às 9h45 da noite. E a gente já vai direto com a informação quente, porque Donald Trump foi condenado, culpado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais relacionados ao pagamento para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels, antes das eleições de 2016. Este é o primeiro julgamento criminal de um presidente dos Estados Unidos, tornando Trump o primeiro na história do país a ser condenado por um crime, o primeiro ex-presidente a ser condenado. O caso envolveu a ameaça de Daniels de tornar público um suposto encontro sexual com Trump em 2006. Ele alega que ele nega esse envolvimento e o julgamento que terminou agora há pouco com hostilidade entre os advogados rivais teve uma sentença que está prevista para ser publicada no dia 11 de julho. E a gente vai já falar sobre essa repercussão do julgamento com o Alessio Rodrigues, porque a gente já teve, inclusive, dos dois lados a repercussão. Primeiro, a gente vai ver aí a fala do ex-presidente Donald Trump, logo após o julgamento, ele que acusou esse julgamento de ser um julgamento corrupto e fez acusações ao juiz.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. Olha, para você que está na rádio, vou resumir aqui o trecho da fala do ex-presidente. Ele diz que esse julgamento foi uma desgraça, uma acusação falha com um juiz corrupto. E diz que a condenação final será feita em 5 de novembro, que é a data das eleições nos Estados Unidos, pelas pessoas. E ele diz que elas sabem o que foi que aconteceu no tribunal. Quem também já repercutiu essa decisão foi, claro, o presidente atual, o presidente Joe Biden, que foi ao Twitter logo após a publicação da sentença, já com uma provocação a Donald Trump. Alessio, tem aí a publicação no X. Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do salão oval, nas urnas. Doe para a nossa campanha hoje. Aproveitando o momento, Alessio, é isso? Deve ser esse o tom de Joe Biden? Que mais repercussões você traz para a gente aqui no Ciência Política? Olha, Poliana, primeiro dos principais juristas dos Estados Unidos, eles dizem que, apesar dessa decisão, não vai haver uma prisão de Donald Trump, como algumas pessoas acreditavam. Apesar dessa decisão agora à noite, no iníciozinho da noite, ele pode, inclusive, ainda disputar as eleições, ou seja, politicamente também não vai ter nenhum tipo de implicação contra o ex-presidente dos Estados Unidos. O mais provável, já apontado também pelos juristas, é que ele receba uma multa voluptuosa, um valor realmente bastante considerável, mas que ele fique aí em liberdade condicional, ou seja, ele não vai ser preso, não vai responder preso, ele deve, inclusive, como eu disse, como eu já citei, participar das eleições, porque lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tenha sido condenada criminalmente pode também participar das eleições, não há esse impedimento na Constituição dos Estados Unidos. E outro ponto que eu chamo a atenção também é para essa questão do 5 de novembro, porque ele acredita que esse caso em específico pode impulsionar ainda mais o seu nome. Até porque a gente sabe que nesse campo da extrema-direita, geralmente as pessoas não mudam de opinião de uma hora para outra, muito menos por conta de uma condenação que o próprio condenado já alega que teria sido corrupto nesse julgamento. Então, essa vai ser a pegada agora de Donald Trump. Eu acredito que a pegada de Joe Biden é também bater muito nessa questão, até porque foi realmente um desvio de recursos de campanha, ou seja, desvio também, poderia dizer, de recurso público, né? Porque seria utilizado para a campanha de Trump e acabou sendo usado para calar uma ex-atriz pornô. Então, essas são as primeiras informações de momento, mas reforçar que, apesar dessa condenação, ele segue pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. João, a gente tem um ineditismo na condenação de um ex-presidente. A gente já teve casos de candidatos disputando a presidência dos Estados Unidos por pelo menos 2 vezes, da cadeia, mas você falava, e é realmente algo que a gente não tem parâmetro na história dos Estados Unidos e também com a repercussão para outros processos eleitorais. Como é que você faz essa análise? A situação aí, eu acho que embora pareça crítica, ainda é totalmente favorável ao Trump. Os 34 crimes que ele é acusado são todos classe E. É o que a gente chama aqui de contravenção. Não necessariamente significa que o cidadão vá preso. E a pena seria de até 4 anos, no máximo, até 4 né? anos, mas 4 anos ele teria que ser recolhido. Porque na Flórida, a pena tem que ser cumprida na sua totalidade. E um detalhe, ele não vota, ele pode ser votado, mas não vota, porque na Flórida, condenado não vota, é proibido votar. Mesmo condenado provisório, mesmo aqueles que ainda não têm transitado e julgado, né? Como eles dizem lá, que não houve ultimate. Então, o que acontece? Eu não vejo possibilidade nenhuma do Trump estar fora dessa disputa. Primeiro, ele tem a maioria na Suprema Corte. E aí, em caso extremo, ele vai entrar com uma moção na Suprema Corte pedindo que seja garantida o direito dele disputar. Por quê? Porque simplesmente a legislação americana não fala nada de que um criminoso não pode disputar uma eleição. Por que não fala? Porque na Guerra Civil um monte de criminosos foi colocado em cargos chaves, como coronéis, como tenentes, como líderes políticos. Por quê? Porque era um momento de guerra, o cara que era mais perigoso, que tinha mais habilidade bélica
e que tinha, de certa forma, um domínio daquela região, dos estados mais atrasados, ele acabava saindo candidato. E aí, quando se fez a declaração da independência, entre aspas, se esqueceu de colocar isso, né? É um dos poucos países em que criminosos não são afastados do processo eleitoral, né? E, Kátia, essa decisão, esse veredito lá em junho, vai sair há pelo menos uma semana da convenção do partido que vai tornar Trump oficialmente candidato. A gente não tem nenhuma possibilidade de mudança, mas para o eleitorado, você vê algum impacto ou Donald Trump segue invicto aí? Não, Apoliana, não vai ter impacto algum para o eleitorado dele, muito pelo contrário. Eu acredito que agora ele passa com a lei de perseguido, né, de se tentar colocar ele fora do pleito e tal, mesmo que lá nos Estados Unidos até pessoas presas, como o João falou aqui, podem concorrer. E porque o que acontece nos Estados Unidos, e eu vi essa semana um depoimento, né, inclusive do embaixador, explicando exatamente que lá a polarização é ainda muito maior e dos dois lados, né, nos dois partidos, democratas e republicanos, e entre o eleitorado, então, ela é acirradíssima. Então, para efeito de eleitor, de voto, isso não vai afetar de forma alguma aí a trajetória do Donald Trump nessa disputa. Tão acirrada essa disputa que as pessoas estão ali dentro do seu espectro de crença esquecendo e deixando de analisar fatos. Inclusive, nessa análise, ele citava aqui um exemplo. Americanos, né, a maioria dos americanos hoje acreditam que a inflação norte-americana é uma das maiores dos últimos tempos, quando o fato real, os números demonstram exatamente ao contrário. Então, assim, o sistema de crenças é a crença do eleitor, e o eleitor do Donald Trump crê que ele é aí o nome, tem as ideias, né, para reforçar aquela coisa dos Estados Unidos forte, etc., e não vai mudar em nada essa condenação, não. Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o voto não é obrigatório. Você acha, Marta, que essa decisão pode, pelo menos, movimentar o eleitorado de Joe Biden, fazer com que os eleitores saiam de casa para votar, para tentar buscar essa reversão, já que Trump lidera grande parte das pesquisas, em alguma ele já aparece em situação de empate, pelo menos vai motivar o eleitor a sair de casa? Apoliana, eu acredito que vai motivar, mas não os eleitores de Joe Biden, sim os eleitores de Trump. Né? Eu sinto que vai haver, como já está havendo, algumas reações de revolta, como a Kátia colocou, ele ali já está tentando criar uma imagem de vítima, tentando passar ali de que ele é uma pessoa que é perseguida, de que a justiça é falha, de que existem erros ali no processo. Então, eu acredito que esse espírito de revolta vá, claro, reverberar ali nos eleitores do próprio Trump. Os eleitores de Joe Biden, aí já é um trabalho que vai ser desempenhado, que vai ser fomentado pelo próprio presidente. É ele que é responsável por isso, é ele que vai ser responsável por levar esses eleitores até as urnas. Agora, com relação à questão do eleitorado, a questão de como essa decisão vai impactar nos eleitores dos Estados Unidos e na eleição, eu acredito que nesse eleitor que já vota no Trump, não vai fazer diferença alguma. Mas existe aquele eleitor médio, aquele eleitor que não acompanha as notícias diariamente, como a gente acompanha, nós que trabalhamos com isso, né? Então, eu acho que, de certa forma, essa decisão, ela vai sim impactar esse eleitor que não é radical, que não é extremo, que tem ali suas dúvidas, que está em cima do muro, que não sabe para onde vai. Essa pessoa, certamente, vai saber da notícia que Trump foi condenado. Ela não vai saber de todos os detalhes de tudo que vem por trás. Então, eu acho que, sim, de certa forma, essa decisão vai ter um certo impacto, não com aqueles eleitores que já são dele.
aqueles ali vão continuar sendo independentes de qualquer coisa, mas aquela parcela de eleitores ali medianos, intermediários, duvidosos, eu acredito que vai ter sim um certo impacto, Apoliana. Então, pela análise de vocês, é só mais um dia para o Trump, né? Mas chama a atenção um caso que passou ao longo dessas polêmicas, que é que Trump foi condenado por abuso sexual, né? Lá, diferentemente daqui, qualquer caso que tem repercussão pública e que tem reflexo social, vai a júri, não só os crimes contra a vida, como é o caso. Então, ele foi condenado na esfera civil pela escritora e ex-jornalista Jean Correll. Ele terá que pagar 5 milhões de dólares, já pagou, né? O equivalente a 25 milhões, como indenização a Correll, sendo 3 milhões por difamação e 2 milhões, aproximadamente 10 milhões de reais, pelo dano mesmo que ele causou, né? Mas o júri reconheceu o abuso, mas não o estupro. E o abuso lá é um crime leve. Então... O estupro não. No caso do estupro, ele seria preso. E nesse caso, como a pena seria grande, e ele ficaria recolhido numa prisão de segurança máxima, ele não teria dificultaria de fato a campanha. Era complicado. Não, ele não teria como fazer. Ele não teria como fazer, mas mesmo assim eu acredito que o partido não faria essa troca. A gente vai mudar de assunto agora, vamos falar de São Paulo, que hoje reuniu uma multidão de evangélicos em mais uma edição da Marcha para Jesus. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio Freitas participaram do evento. A gente vai ver na reportagem. Então, vamos lá, a gente continua falando. A produção me avisa aqui que a gente tem as imagens do evento, que é o que a gente está vendo agora. O governador de Goiás, também Ronaldo Caiado, participou desse evento e o presidente Lula, que foi convidado, mandou uma carta em resposta ao evento, elogiando a Marcha para Jesus e também o papel da igreja na sociedade. A gente tem aí um trecho da carta do presidente Lula que foi lida no evento. Como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária que este evento tomou e o papel significativo que ele desempenha na vida de muitos brasileiros, promovendo valores de paz, fé, amor ao próximo e solidariedade. Ver esse resultado só aumenta o orgulho que sinto de ter sancionado a lei que criou este Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009, ainda no meu segundo mandato como presidente da República. O texto que foi lido no evento pelo ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Kátia, como é que você vê hoje essa relação de Lula com os evangélicos? Não participou, mandou carta, fez acenos. Qual o balanço que você faz? O Lula escolheu a mensagem, já que não foi, né, e não deve ter ido, por ter feito uma análise e ter chegado à conclusão de que era melhor não participar, mas não deixou de mandar o seu recado. E essa carta, e aí a mensagem que a carta que o presidente Lula mandou, ela vai exatamente ao encontro daquilo que eu comentava ainda há pouco. Essa questão do aprisionamento ali, né, dos públicos em determinadas crenças que impedem até de se ver, de se enxergar e aceitar fatos. E um desses fatos é que realmente os governos Lula, tanto o primeiro, mas principalmente o segundo, e o próprio governo Dilma, foi um governo aliado dos evangélicos, né? Em várias situações. Uma delas aí ele colocou a Marcha para Jesus, mas em outras situações, com participação, com aliança política. E, nos últimos tempos, essa parcela da população foi ali capturada pela direita, pela extrema-direita, muito também pela identificação com o conservadorismo, né, que cresceu, que se mostrou no Brasil, que ganhou espaços através, principalmente, da internet, e se nega. Se você conversar com evangélicos hoje, pouquíssimos vão colocar esses fatos de que os governos da esquerda, que são os governos do PT, os governos Lula e Dilma, foram governos ali que de certa forma, beneficiaram essa parcela da população. Não existiu, isso foi apagado. E hoje
é uma parcela que não quer muito acordo com o presidente Lula e ele tenta aí virar esse jogo, porque sem virar esse jogo, 2026 fica muito difícil. Agora, Alessia, a gente viu a presença ali de Ronaldo Caiado, a gente viu a presença de Tarcísio, Ricardo Nunes, a Marcha para Jesus virando palanque político. Mais um ano, né, Poliana? Diferente dos últimos anos, onde a gente tinha a gestão do ex-presidente Bolsonaro, ele inclusive participou de uma edição durante o seu mandato e discursou. Foi inclusive criticado, houve muita crítica na rede social por conta dessa participação com fala. Porque quando ele vai participar do ato como uma pessoa comum ou como uma autoridade pública, tudo bem, tudo ok, porque demonstra um apoio a esse segmento. Segmento esse que é a maior parte do seu eleitorado, eu diria, fiel. Mas quando ele vai para fazer um discurso de tom político, muda totalmente o cenário. Agora, quando a gente vê o pré-candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, quando a gente vê essas lideranças que tentam aí se manter em visibilidade para poder permanecer também com a chance de voltar ao poder, eu vejo uma mudança no teor, no sentido da Marcha para Jesus, infelizmente, porque é um evento religioso, um evento também do segmento evangélico, mais voltado para o segmento evangélico, apesar de ser um movimento cristão de forma geral, mas acaba, Apoliano, na minha avaliação, manchando a imagem do evento, infelizmente, porque muita gente faz discurso de teor político que acaba aí desgostando, inclusive os próprios evangélicos. Eu não falo de todos, mas uma boa parcela também não gosta desse tipo de participação. Quem vai para adorar, vai para louvar, chega lá e encontra o Tarcísio falando lá, fazendo o seu jabazinho, né? Não, eu acho que não seria de bom tom, pelo menos esse discurso, principalmente em ano eleitoral, devia ter ali um controle um pouco maior dessas participações em eventos, principalmente religiosos, porque muda o sentido da coisa, infelizmente. A gente parte aí para esse campo ideológico e talvez por isso também o presidente Lula não quis participar. Porque imagina só, ele em um trio com o Tarcísio, com o Ricardo Nunes, isso não existe, né? Nesse momento confuso, é impensável. Seria no mínimo confuso. A gente vai agora com a Marta Santos, que ela vai contar para a gente sobre esse projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, que permite que o trabalho doméstico seja contabilizado para redução de pena de presas. É um projeto da deputada Érica Hilton, né, Marta? Isso, Apoliana. Vai começar a tramitar primeiro nas comissões, né? Esse projeto ainda vai passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e Cidadania. Esse projeto ainda vai passar pelas 3 comissões, mas foi idealizado pela deputada Érica Hilton e ele prevê exatamente isso que você mencionou. Para que a pena de mulheres presas ela seja reduzida a partir da realização de trabalhos domésticos. A deputada ela alega que o sistema judiciário ele precisa levar em conta também trabalhos que estão fora do mercado normal e que são majoritariamente realizados pela parcela feminina da população. Tem até uma cartela com uma fala dela, com uma citação da deputada Érica Hilton, está aí. Vamos lá, Alessio. O reconhecimento do serviço doméstico como forma de trabalho válido para a redução de pena representa passo importante na valorização de atividades laborais não remuneradas, especialmente aquelas realizadas por mulheres. Isso, Apoliana. Pela lei atual, o condenado, a pessoa que é condenada e que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, ela tem direito à redução por trabalho ou estudo nas seguintes proporções, que é 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho e 1 dia a cada 12 horas de frequência escolar. 1 dia de pena reduzido a cada 12 horas de frequência escolar. É isso que a gente tem hoje. Então, essa categoria, digamos assim, ela seria incluída ali para mulheres que estão presas atualmente em regime semiaberto, para que essa pena delas seja diminuída, seja reduzida com o decorrer do tempo. Uma boa alternativa, João? Tem conflitos, né? Ao mesmo tempo que ela possibilita uma saída antecipada, por conta do que a Marta já falou, da remissão, né? Que é a questão do 3x1 é a remissão de pena. Você reduz pelo cumprimento de uma tarefa. Ao mesmo tempo, ela nos remete a um sistema meio que parecido com escravocrata. A legislação brasileira proíbe o trabalho forçado, né?
E, de certa forma, esse trabalho vai ser forçado. Por quê? Porque a pessoa fica sem opção. Aí ela tem essa opção, ela tem que trabalhar para reduzir essa pena. É um negócio muito complicado. Até do ponto de vista trabalhista, é complicado porque algumas, como é que vai ser a remuneração disso aí? Se vai haver, né? Se vai haver remuneração. Que tipo de remuneração? Vai haver recomposição civil à família da vítima, que é o que há muito tempo se fala que nunca se fez. Fora você convencer a família a receber uma penada, né? Uma penada. Vou dar um exemplo. Você tem, a maioria das mulheres, os crimes básicos são dois. São vinculados aos maridos. 55% das presas, pelo menos numa época que tinha no Piauí, estavam ligadas ao tráfico de entorpecente. Que ela, na hora que sai, vai fazer de novo. Por quê? Porque a família toda faz, o marido é traficante, está preso lá. Normalmente o juiz, por uma questão de sensibilidade, aplica uma pena maior ao chefe da quadrilha, que é o marido, e aplica uma pena menor a ela, até porque normalmente ela tem filhos. Não raro filhos parturientes que ainda precisam de amamentação, né? E aí eles têm um tempo que eles podem permanecer lá, depois de crescidos, e depois tem que ser afastado do convivência com a mãe. É muito complicado. É como a questão da saidinha e da câmara. Você não pode tomar uma medida dessa sem fazer um estudo sério de profissionais. E não com gente que está querendo fazer demagogia na véspera da eleição, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode simplesmente expor a vida das pessoas. Por mais que a mulher tenha sido condenada, ela não pode se tornar uma escrava doméstica. Ela não pode se tornar escrava doméstica. E não venham me convencer aqui que uma pessoa que foi condenada vai ser tratada igual uma pessoa que tem uma reputação ilibada. Não, numa casa. Não vai. Definitivamente não. Definitivamente não. A gente vai agora com o destaque do portal Meio News. Você imagina aí mais de 2 milhões sacados do FGTS do jogador Paulo Guerreiro, ex-Corinthians. E a Polícia Federal está investigando a fraude no FGTS em outros jogadores. A PF que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na região metropolitana lá de São Paulo para apurar esse trabalho, vamos dizer, esse trabalho não, a ação da quadrilha que já atua há cerca de 10 anos. Você imagina aí, o cara do nada descobrir que 2 milhões e 300 mil reais foram sacados do FGTS. Todos os detalhes sobre essa operação você vai conferir no portal Meio News. Todos os detalhes a gente está vendo aí na tela. Acessa, tem o QR Code também na tela para você conferir mais informações. O João falou agora há pouco sobre as saidinhas e a gente vai já debater esse assunto, porque uma decisão do ministro André Mendonça abre caminho para que a decisão lá do Congresso Nacional seja revista no tribunal. O ministro analisou o caso de um habeas corpus de Minas Gerais e ele entendeu que a decisão do Congresso não pode valer para quem já cumpre pena. É realmente aquela história de que a lei não pode retroagir para, exatamente, para prejudicar o detento. Você acha que... É irrevogável a lei que ela só pode ser aplicada para diminuir uma pena ou para criar atenuantes no julgamento. Eu acho que a decisão do ministro aí não tem nem o que se discutir. É o que tinha que ser feito. A minha preocupação é que agora, com os novos casos, se tome a mesma medida, porque aí é diferente. Se abrir um precedente e cada caso, a dosimetria de pena, ela é analisada individualmente. Agora a gente tem um novo capítulo desse confronto, Kátia. Congresso toma uma decisão, Supremo Tribunal Federal vai lá, entende de outra forma, à luz do que analisa a Constituição, à luz do que está previsto na Constituição. A gente está vendo um novo embate, mais um capítulo, né, Kátia? Eu vejo aí aqueles que quiserem, puderem recorrer, começar a recorrer no São João para no Natal ser liberado,
conseguirem a liberação. E os que estão à mercê da Defensoria Pública, por exemplo, né, porque a gente sabe como é falho, vão passar o Natal na cadeia. Exatamente, porque não tem um número de defensores suficientes para atender nem 1/10 da população. Mais uma vez, o resultado é para o preto pobre que está encarcerado. Vai ser realmente complicado. Independente dele estar se comportando bem, dele estar buscando a ressocialização, vai ser tratado como um faccionado que está lá dentro. Aliás, o faccionado, né, João, ele geralmente tem muito recurso para pagar bons advogados, né? O faccionado, normalmente, ele consegue essa liberdade. É concedido com o monitoramento eletrônico que ele consegue. Aqui, ultimamente, a gente for analisar assim, as decisões de cunho, um caráter muito mais ideológico mesmo do Congresso, tem sido mesmo para aumentar o apartheid social do Brasil. Verdade, no caso do Piauí, eu conversei, está com tempo já, um bom tempo que eu conversei, com o doutor José Vidal, com o doutor Vidal, que era quem coordenava a vara de execuções penais. No caso do Piauí, a média é 7%, que não retorna. A média baixa. Tem estado aí que chega a quase 25%, né? Então, é complicado. Agora, antes de tudo, o magistrado ter a sensibilidade de não colocar na rua, por exemplo, não faz sentido nenhum você colocar na rua um cidadão que cometeu um crime violento. Um crime de estupro, um crime de genocídio, de crimes homicídio, hediondos, né? de homicídio Crimes qualificado. hediondos. Crimes hediondos em geral, né? Aí o que acontece? Há uma descaracterização dessa questão de crimes hediondos. Por exemplo, até bem pouco tempo, todo o tráfico era crime hediondo. Agora se criou categorias de crime hediondos, quer dizer, você tem traficante hediondo, não hediondo, meio hediondo. Não existe isso, a lei não prevê isso. O código cada vez mais complexo, sujeito a mais interpretações, que gera muito mais dificuldade na análise dos processos. E gera um descrédito. Eu vou dar um exemplo, um cidadão que fugiu, não. Foi solto. O caso mais conhecido, que mais chama atenção, o cara tinha condenação já praticamente transitada, julgado. O cara tinha acusação de homicídio, o cara tinha acusação de associação, tráfico, lavagem, e foi solto por uma medida liminar de um único ministro, né? O André do Rep, né? Ele foi solto. E ele sumiu. Não vou nem dizer que ele está solto, porque se você pegar ele as especializadas, ele não está mais solto, porque ele era um cara que ele tinha um papel estratégico na lavagem de dinheiro e foi acusado de sumir com parte de recursos. Mataram ele. Possivelmente ele virou um GG do Mangue, virou um daqueles ali e o corpo ainda não apareceu. João conjecturando sobre o cenário. Não, mas é sério, é porque não dá, não tem. Essa turma não passa de 40 anos, não passa de 35 anos. É a vida média. Agora mesmo estava lá no PCC a disputa, Marcola com lideranças novas que não aceitam mais, vai surgindo, já a renovação do tráfico. A gente vai agora falar com a Marta, porque João Campos, prefeito de Recife, definiu um candidato à presidência da Câmara. É isso, Marta? Pois é, Apoliana. Foi depois de um encontro que aconteceu ali entre líderes do União Brasil e do PSB. João Campos, ele agora tem um nome ali preferido que vai apoiar, que o partido dele vai apoiar para a sucessão de Lira na Câmara dos Deputados, que é Elmar Nascimento. Esse nome que é o mais cotado ali para ser o nome também do próprio Arthur Lira, do próprio presidente da Câmara. Esse encontro aconteceu e o apoio foi duplo, né? Foi uma dobradinha, na verdade. O União Brasil se comprometeu a apoiar a reeleição de João Campos no Recife e, em troca, aí, o PSB resolveu manifestar esse apoio a Elmar Nascimento nessa sucessão de Lira na Câmara, Apoliana. Enquanto isso, Alessio, Antônio Brito vai ganhando força do lado do presidente Lula. Ele vai ser realmente o candidato a ser apoiado pelo Palácio?
Olha, Poliana, com esse movimento, inclusive, é importante destacar que João Campos esteve agora recentemente com o presidente Lula, fez uma publicação, teceu afagos ao presidente, comentou que era o seu presidente da República, enfim, mas isso, pelo visto, não demonstra um apoio também do próprio presidente e também do próprio governo. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores tem uma bancada bem robusta, pode influenciar, sim, no resultado da votação para a eleição da Câmara, mas o presidente Lula, por ele mesmo, ainda não declarou apoio a nenhum dos candidatos, pelo menos abertamente ainda. Eu acho que ele avalia justamente esse cenário de composições, a movimentação dos partidos, até porque, Apoliano, ele não quer entrar em um jogo perdido. Eu acredito que muito do final do governo Lula, da aprovação que ele deve ter ou não no final do seu mandato, vai passar por essa eleição da Câmara. Vai passar por um apoio, inclusive, a quem ele vai dar. É importante que ele apoie o nome que seja vencedor. Tudo bem que o PT, como eu disse, tem muitos deputados, mas só eles não conseguem eleger o presidente da Câmara. Ele vai precisar dessa coalizão, ele vai precisar participar de um grupo, infelizmente. O ideal seria que o presidente da Câmara fosse ali, de certa forma, aliado do governo para dar andamento nas pautas mais importantes, principalmente no setor econômico, em que o presidente Lula tem focado muito com o ministro Haddad, mas eu vejo nesse momento uma cautela, eu acho que a palavra é essa, uma cautela do presidente em anunciar apoio para alguém, antes de ver como é que vai ser esse desenrolar de apoios de partidos, manifestando aí quem são os seus candidatos. Enquanto isso, o Lula vai tendo que lidar com Arthur Lira, né, Kátia? Não, e assim, é crucial. A última eleição de presidente da Câmara, que teve um problema de o presidente não apoiar o candidato, ainda tínhamos Eduardo Cunha e o resultado a gente já sabe. Então, Lula tem que apoiar o vencedor, ou então ficar quieto, porque é determinante para o mandato essa questão aí. Não resta a menor dúvida. É um congresso ruim, um congresso que tem aprovado pautas de costume, que tem comprometido realmente o andamento da discussão mais séria no país. A gente viu essa semana, por exemplo, o deputado simulando aborto numa sessão do Congresso Nacional e o presidente Pacheco nada fez, deixou o circo continuar, o deputado espalhando desinformação acerca de um tema que já é bastante delicado, que já gera muito prejuízo para a saúde das mulheres, questionando mesmo o aborto legal. Isso para falar de um dos absurdos que a gente viu no Congresso nessa última semana. O Congresso que liberou fake news, está tudo bem mentir, não tem problema nenhum. Isso para proteger exatamente uma bancada que vive de rede social, vive do lacre, vive da desinformação. E se a gente falar que é uma bancada mais à direita, a gente não vai estar aqui exagerando, porque realmente foi justamente a direita que se alimentou da desinformação nos últimos anos, nos processos eleitorais. Na última campanha a gente viu isso, na pandemia nós vimos isso, todo o ataque às instituições, ao próprio Congresso Nacional, mesmo parlamentares atacavam o Congresso, atacaram o Supremo Tribunal Federal. Então, e aí a gente não vê um Congresso que consegue minimamente discutir com racionalidade, com o mínimo de senso público mesmo, questões importantes para o país. A gente viu o projeto de taxação para compras internacionais ser votado em poucos segundos, mas não se consegue analisar algumas propostas seriamente, não é, João? Do taxação internacional, eu até acho que a gente faz um carnaval e esquece de casos mais graves. Por quê? Você tem um caso muito mais grave que foi a questão do fundo partidário, fundo eleitoral, que foi votado numa noite. O projeto chegou de tarde, foi votado numa noite. Um valor estrondoso. Um valor, não é quase 5 bilhões de reais. Não é que é isso. O problema é que ele não tem parâmetro. Ele lá, cada presidente vai... Vozes da cabeça vai definindo, vai tirando o número da cabeça dele e fazendo isso. E, ao mesmo tempo, você tem o Fundo de Segurança Pública, que hoje não tem financiamento, ele é feito por um aporte governamental, que está lá há 3 anos. Quer dizer, se dá 5 bilhões para políticos gastarem em campanha política, a maioria políticos que já são milionários, que vão gastar mais do que aquilo que vai ser dado, o que é uma forma de conseguir transpor o adversário, e, ao mesmo tempo, para a segurança pública,
para se melhorar a situação do policial, para se melhorar a situação da estrutura de trabalho, para se melhorar também a questão da prevenção. Não há nenhuma preocupação do Congresso. Eu não vejo qualquer perspectiva de mudança do que está aí. Pelo contrário, eu acho que essa situação do presidente vai se agravar. O único modo do presidente ter uma mudança comportamental da bancada é a eleição de 2026, ele sendo reeleito, eleger uma bancada, porque com o que está aí está perdido. E é um questionamento que o Lula faz ao Partido dos Trabalhadores, que não consegue fortalecer as suas bases, não consegue fortalecer uma bancada. O Jacques Wagner. E não renova, né, as suas lideranças. Não renova as suas lideranças. Tanto que aqui, mais uma vez, o Rafael avança nisso. O Rafael já comunicou aqui que vai fazer uma limpeza, que vai deixar 10%, 15% dos quadros tradicionais e que vai botar lideranças novas no comando. Por quê? Porque são os mesmos vícios. E aí eu não estou falando que ninguém aqui está roubando ou está fazendo isso. Mas é a mesma prática de fazer política, é a mesma prática de fazer a gestão do partido, que não leva a nada. Não se vê uma campanha de filiação, não se vê uma campanha de formação de liderança, não se vê uma campanha de fortalecimento da bancada feminina, né, e também da cobrança, nem de esclarecimento. Por exemplo, ninguém sabe que o voto, por exemplo, nessas duas eleições agora, o voto que é dado para minorias, ele conta em dobro na legenda. E tem juiz até que não aplicou na eleição passada. Não aplicou simplesmente no interior. Ele fez lá o cálculo dele lá e botou e não aplicou. Porque tinha que ter aplicado a lei das minorias. Não foi aplicado. O cidadão, entre aspas, teve os votos para ser eleito, porque o voto dele era contado dobrado na legenda, e não foi eleito. Complicada a situação do presidente Lula com o Congresso. Eu também concordo com você. Antes de melhorar, vai piorar ainda. A gente vai agora para o nosso giro de notícias. Olha, a gente começa falando sobre o caso que vem lá de Parnaíba. Uma mulher de 29 anos prestou queixa contra o prefeito Mão Santa. Ela diz ter sido beijada à força na Praça da Graça pelo prefeito de Parnaíba. A gente está vendo na tela o boletim de ocorrência que foi registrado pela mulher. Obviamente, a gente não vai aqui explanar a identidade dessa mulher. Ela chegou até a divulgar áudios nas redes sociais, dizendo que está se sentindo com nojo de si mesma, está com raiva de si. Ela disse que o prefeito tentou primeiramente abraçá-la, ela recusou, depois ele se aproximou e acabou beijando-a na boca. Disse ainda que ela chamou-a de gostosa. Eu procurei a assessoria da Prefeitura de Parnaíba, cheguei também a entrar em contato com a própria deputada Gracinha Mão Santa, que é filha do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e até o momento a gente não recebeu nenhum tipo de posicionamento. Mas o que eu ouvi, João, só para concluir, da equipe do prefeito é que esse momento de pré-campanha, eles dizem que tem muita fake news, tem muita notícia sendo espalhada lá em Parnaíba, mas a gente está diante de um fato, um boletim de ocorrência registrado. A gente está aqui com espaço aberto para o posicionamento da equipe do prefeito, o jurídico dele, o qual eu não consegui contato desde o início da tarde de hoje, mas realmente é um fato que causa espécie, porque o prefeito Mão Santa tem uma história política no Piauí. Isso e de repente uma postura moral muito dura, né? Exato. E aí, de repente, um caso como esse, como é que você vê, João? Tá. Se você analisar, eu não vou trazer a bastidores, porque envolve família e é um não traga os bastidores, complicado. Não traga os bastidores. Não traga os bastidores, até porque as pessoas já sabem o que está acontecendo. Então, o que acontece? O Mão Santa, por exemplo, no lançamento do Francisco, ele sequer fez discurso, porque não tinha condições. O Mão Santa passa por um problema de saúde grave, que eu não vou detalhar, não adianta me perguntar o que é, mas ele passa por um problema de saúde que é complicado. E
é meio que Você acha que isso pode interferir no comportamento interferiu hoje no comportamento do dele. prefeito? Alguma medicação que ele tomou pode ter alterado lá o estado de ânimo dele e ele se empolgou e tudo. Agora, a realidade é que No momento que a gente está passando de campanha. Está começando a fazer João. diferença na campanha isso. Por quê? Exato. Está começando porque, por exemplo, o do Francisco todo mundo, Monsanto é um dos caras que tem um discurso consistente, duro, às vezes jocoso, mas consistente e sempre muito articulado. Sempre foi conhecido, ele é conhecido no Brasil todo por isso, inclusive foi pelo Senado, isso ganhou dimensão do Senado. O que acontece? Só o fato do Monsanto não ter discursado naquele coisa, ter ficado sentado numa cadeira, você já percebe que não há uma situação de normalidade. E vou aqui, com todo respeito, não estou aqui, o Gracinha, o dona Dalgis, tudo, atribuindo que o Monsanto vai morrer, que o Monsanto não é nada disso. Não diga isso, pelo amor de Deus, o Monsanto vai ter um Eu só acho mil que ele anos. está com um problema de saúde e que tem que se fazer um tratamento mais sério. Mas aí é uma questão familiar. É uma questão familiar, complicado, exatamente. Né? É complicado a gente fazer essa É análise. complicado. Agora, eu acho que é devido a esse problema de saúde. Porque o Monsanto, venhamos e convenhamos, o Monsanto sempre teve uma postura moral muito firme. Eu já vi muito governador com piadinha que tudo. Ele não tinha. Ele tinha umas piadas assim, mas não com relação à sexualidade. Tipo aquela do salário que atrasava. Que até Ele tinha mas expressões... não piada de cunho sexual e nem nunca foi acusado de assédio, não. Porque aqui, meu amigo, o que teve de governador, deputado, acusado de assédio não é brincadeira, né? Agora é um fato que, em meio a um processo de pré-campanha, gera um burburinho e agora está com a polícia, está sendo investigado, obviamente as partes vão ser ouvidas, todos os detalhes vão ser apurados e, repito, o espaço aqui do Ciência Política, da TV Meio, do Grupo Meio, está aberto para o posicionamento da defesa e da assessoria do prefeito Monsanto. João, eu vou ter que seguir... Só para esquecer uma coisinha, nesse caso aí, o procurador normalmente chama logo para evitar a especulação política, é a chamada avocação. Ele chama o processo para si, diminui o prazo de investigação da polícia, até porque não tem muito o que investigar, vai ter um depoimento e uma afirmação. O procurador chama o processo para si, até porque a competência é dele, e aí vai ficar na mão do procurador, o doutor Cleandro. O resto é boato, viu? Eu vou seguir com a Kátia D'Angeles, que traz agora para a gente o ranking do desempenho ambiental dos municípios do Piauí, não é, Kátia? De levantamento que foi divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente. Pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E esse levantamento, ele possibilita aí que as cidades, as prefeituras tenham acesso a recurso, que é o ICMS ecológico. E aí hoje o cenário no Piauí é de que 77% dos municípios estão com classificação A, ou seja, tem uma gestão ambiental validada. São analisados pela Secretaria critérios como gerenciamento dos resíduos sólidos, educação ambiental, redução do índice de desmatamento, redução do índice de queimadas, conservação do solo, da água e da biodiversidade, proteção de mananciais de abastecimento público, identificação e mitigação das fontes de poluição, edificações irregulares, unidades de conservação e legislação sobre a política municipal de meio ambiente. A gente tem uma realidade no Brasil que é da criação das secretarias municipais de meio ambiente e essa política do selo ambiental e do ICMS ecológico, ela veio exatamente para forçar que essas secretarias não ficassem apenas de enfeite, porque essa questão ambiental, ela não é nova. E aí eu peguei lá o ranking das cidades e fui ver as pontuações. O Piauí ficou com 42 cidades de fora, 42 cidades de forma alguma, 42 prefeitos não se inscreveram, não procuraram colocar a sua cidade para a avaliação da secretaria, ou seja, eles não têm, significa dizer que não tem nenhuma preocupação. Não tem nenhuma preocupação e também não estão precisando de recursos, né? E aí, 114, 42 ficaram com acima de 200 pontos.
Nessas 42, eu peguei as 10 que ficaram melhor ranqueadas, né? Que é o Oeiras, ficou em primeiro lugar, com 367 pontos. Brasileira ficou com 307, Assunção do Piauí com 301, Teresina com 295, Pimenteiras com 292, Landre Salles 288, Novo Oriente do Piauí 278, Campo Maior 270, Uruçuí 272 e Baixa Grande do Ribeiro 266. E aí me chamou a atenção situações, por exemplo, como a cidade de Picos, que não se qualificou, não se colocou para análise, né? Algumas cidades do Parnaíba ficou com selo B, né? Uma cidade turística, tem muita riqueza ambiental, mas ficou com selo B. E a gente tem aí 2 cidades do Cerrado, entre as 10, que é Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro, e muitas outras cidades da região do Cerrado também, que é uma região frequentemente aí, monitorada, né, pela questão realmente ambiental, desmatamento e etc., que também ficaram bem colocadas aí. O secretário Daniel Oliveira atribuiu aí a melhoria, o aumento também ao trabalho que foi feito na secretaria aumentou o número de fiscais ambientais, né? E esses fiscais puderam abranger aí uma maior área no estado para fazer a fiscalização em loco. E agora essas cidades elas têm acesso a recursos do ICMS ecológico, que é uma parcela do ICMS que é destinada apenas a essas cidades que conseguem o selo A nessa classificação. Muito importante esse dado, né, devido ao que estamos vivendo hoje e que tem se colocado muito aí a questão, o que os prefeitos, os candidatos, aqueles que estão pleiteando ser gestores das cidades, têm pensado para o meio ambiente, porque a situação do Rio Grande do Sul acendeu de novo o alerta vermelho em relação à gestão pública do meio ambiente. E isso envolve, não é só, vamos parar de desmatar, não, envolve saneamento, envolve a preservação dos mananciais, como está colocado lá nos critérios. Claro, tem muito de política federal e estadual, mas sem a ação que seja a provocação e a preocupação dos prefeitos nas cidades, nos municípios, isso não pode acontecer. Inclusive, que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, que as prefeituras não têm sequer meios para encaminhar ao governo federal, porque muitas também não conhecem as suas áreas de risco, não conhecem a situação da sua cidade em relação a isso, encaminhar os dados que o governo federal precisa para reconhecer a calamidade. Então, eu achei positivo para o Piauí esse dado e que os demais prefeitos sigam nesse caminho. Olha, a gente vai falar agora aqui de Teresina, uma lei que foi sancionada pelo prefeito Doutor Pessoa, publicado no Diário Oficial do município, da lei que foi proposta pela vereadora Fernanda Gomes, exigindo, a partir de agora, atestado, laudo médico para idosos que pretendem participar de competições esportivas na capital, seja elas realizadas pelo poder público ou por empresas, academias, entidades, pelo setor privado. A vereadora Fernanda Gomes explica um pouco mais sobre essa proposta, essa lei que foi aprovada. Nosso maior intuito é evitar os casos de mal súbito, que têm sido recorrentes no nosso município, e também uma forma de resguardar as pessoas que organizam esses eventos, seja no âmbito privado quanto no âmbito público também. A lei também exige a autorização dos pais e responsáveis, no caso de participação de menores de 18 anos, e para pessoas entre 18 e 59 anos, vai ter que ser preenchido um formulário, que esse formulário vai identificar se há necessidade ou não de algum atendimento especial durante a competição para aquele corredor, competidor, ciclista. Então, registrada aí essa lei. O João lembrou bem o caso do delegado Menando Pedro, que sofreu um mal súbito durante uma corrida. Então, depois desse episódio, o tema começou a ser debatido no Legislativo Municipal e a gente tem aí também essa legislação aprovada. Essa questão do menor, ela já é prevista. Já é prevista, já dentro. Eu acho que apenas ela especificou. Só regulamentou dentro da legislação. Agora, o bom aí, na verdade, é a prevenção. E eu acho que não se devia se colocar só nas competições, mas nos clubes também, nos clubes esportivos. Por quê?
Sim, ela fala em Então, eventos os privados. que jogam Ela futebol fala só em de eventos semana, privados também. e passa uma semana sem fazer exercício nenhum. Aí E chega normalmente sofre infarto, para ser né? jogador de fim de semana. Para a gente encerrar nosso giro, eu vou mostrar a movimentação dos pré-candidatos na Marcha para Jesus. Vou mostrar primeiro o link na coluna do Ari Carvalho. Quem não foi? A coluna do Ari Carvalho mostra que, por exemplo, o pré-candidato Fábio Novo esteve lá acompanhado de 50 pré-candidatos a vereadores que são evangélicos, que fazem parte desse grupo de apoio. A gente tem aí alguns registros que foram publicados na coluna do meu querido Ari Carvalho. A gente traz aqui para você, tem mais detalhes lá no portal meionews.com. E quem também foi visto na Marcha para Jesus foi o pré-candidato Silvio Mendes. A gente tem um registro aí que foi feito ali dele se movimentando com seu grupo de apoiadores ali próximo ao Balão do São Cristóvão, na Zona Leste de Teresina, onde tradicionalmente acontece a concentração do evento. A gente está vendo ali ele nas imagens de camisa verde, ali o nosso registro. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Ciência Política de volta, e a gente mostra que o prazo para a declaração do imposto de renda termina amanhã. Você já ajustou suas contas com o Leão? Eu já ajustei a minha. Vamos ver na reportagem de Solange Souza. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina nesta sexta-feira, dia 31 de maio. Até agora, de acordo com a Receita Federal, no Piauí, 80 mil contribuintes ainda não cumpriram com essa obrigação fiscal. No momento, a Receita Federal ela indica que 32 milhões e meio de imposto de renda já foram declarados, né? Então, ela espera que ainda aquele último 1/3 seja declarado até o último momento, que seria amanhã, né? A Receita Federal ela se ressente pelo fato do brasileiro deixar sempre para o último momento o fato de entregar seu imposto de renda, né? Ela dá um prazo elástico de quase 2 meses para que você entregue e às vezes você ainda não consegue juntar a documentação necessária. Já foram entregues 267.794 declarações no estado. A expectativa é que esse número supere a marca de 348 mil. A Conta Gov ela foi a grande novidade desse ano, né? Quando você, como contribuinte, faz o seu cadastro na plataforma, a plataforma consegue juntar as informações, como, por exemplo, da sua fonte pagadora. E ele consegue também puxar informações sobre o imposto de renda da Receita Federal feito no ano anterior. Então, quando você vai abrir o sistema, ele te dá a opção recuperar informações do Gov e naquele momento já por seus dados pessoais, título eleitor, né, o seu endereço, a sua fonte pagadora, e você praticamente vai apenas conferir o que já está lá. O que você ainda vai acrescentar são dados que ocorreram durante o ano, como gasto com saúde e gasto com educação. Aqui no Piauí, 45,9% das declarações recebidas foram pré-preenchidas, o que facilita o processo. As declarações simplificadas representam 51,5% do total e as retificadoras, que corrigem as informações, 8,2%. Além disso, segundo a Receita, 80,4% das declarações se referem ao ano passado. No primeiro momento, você paga uma multa, né, que é 160 e poucos reais, não estou lembrado agora exato o valor correto, e você pode chegar a pagar até 20% do valor do seu imposto a pagar. Então, assim, se você não tem as informações completas para prestar contas ao Leão, informe mesmo com as informações incompletas e depois você pode vir a retificar. No Amazonas, mais de 406 mil contribuintes já entregaram a declaração, como mostra a repórter Andresa Lira. Só aqui no Amazonas, até agora, os contribuintes que já realizaram a sua declaração são um total de 406.851. A expectativa é um pouquinho maior para este ano de 2024, beirando ali os 495.713. Em Goiás, são 1.400.000 contribuintes que declaram à Receita Federal. Até o momento, cerca de 200 mil pessoas ainda não entregou a declaração. Isso significa que pelo menos 15% ainda estão em atraso com o Leão. Vale lembrar que os sites de acesso ao sistema da Receita Federal devem ficar congestionados nos próximos dias.
justamente por conta destes atrasados que insistem em deixar para a última hora. A gente vai ver agora que o presidente chinês Xi Jinping pediu uma conferência de paz para o Oriente Médio. O presidente da China, Xi Jinping, recebeu nesta quinta-feira líderes árabes para um fórum em Pequim. Entre os presentes estavam o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, entre outros. Durante o encontro, Xi Jinping falou sobre o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Desde outubro passado, o conflito palestino-israelense aumentou drasticamente, jogando o povo em um tremendo sofrimento. A guerra não deve continuar indefinidamente. A justiça não deve faltar para sempre. O compromisso com a solução de 2 estados não deve ser vacilado à vontade. O líder chinês aproveitou a ocasião para pedir a realização de uma conferência de paz para resolver o conflito. A China apoia firmemente o estabelecimento de um Estado independente da Palestina que goze de plena soberania, com base nas fronteiras de 1967 e com Jerusalém Oriental como sua capital. Apoia a plena adesão da Palestina à ONU e apoia uma conferência internacional de paz mais ampla, oficial e eficaz. A operação israelense na faixa de Gaza causou mais de 36 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas. A guerra eclodiu com o ataque de 7 de outubro por comandos islamistas contra o sul de Israel, no qual mataram 1.189 pessoas e fizeram 252 reféns, segundo dados de autoridades israelenses. No mundo ideal, o reconhecimento do Estado palestino serviria para pôr fim a esse conflito, mas a gente sabe que na prática não vai ter muito efeito. Eu quero agradecer os meus queridos por participarem aqui desse Ciência Política, especial para mim. Muito obrigada, Marta Santos. Obrigada, Apoliana. Boa noite para você e boa noite para todos. E até amanhã, né? Até amanhã. A gente só sexta amanhã, viu, Kátia? É verdade. Boa noite, até amanhã. Alessio, tchauzinho. Até amanhã, Apoliana. A gente tá de volta. Obrigada, Joãozinho. Até amanhã. Até amanhã no Jogo do Poder, né? No nosso Agora Piauí, né? Feliz demais ele tá. Uma boa noite para você. A gente se encontra amanhã no Ciência Política a partir de 8h30 da noite. Até lá.